Oi, turma. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre eletrólitos. Como o próprio nome diz, eletrólitos são coisas que têm elétrons na superfície, né? Que têm carga, ou positiva, sendo os cátions, ou negativa, sendo os ânions. Então, o termo científico é especificamente utilizado para íons. O nosso corpo, as nossas células, o nosso plasma, ele tem substâncias iônicas exatamente para que ocorram as reações químicas, tá? Então, o íon ele é carregado eletricamente e se move para o outro eletrodo negativo ou positivo, tá? O nosso corpo ele é constituído de cavidades que têm líquido, tá? 60% do nosso peso é água, é líquido, tá? E esse líquido pode ser extracelular, ou seja, fora da célula, ou intracelular, dentro da célula. Então, os principais eletrólitos do nosso corpo é basicamente a tabela periódica, com exceção de alguns, tá? Então, nós temos sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio, fósforo, fosfato, bicarbonato, temos cobre, zinco, manganês, tudo que vocês imaginarem, tá? E as células elas utilizam esses íons para manter as voltagens ao redor das membranas e fazer a condução de impulsos elétricos, para fazer a contração muscular, para fazer a conversão de uma substância em outra, né, como catalisadores, tá? Então, os íons eles têm uma grande importância, tá? O controle desses íons é feito pelos pulmões, é feito também pelos rins e pela eliminação de líquido, tá? Então, os rins eles trabalham para manter a concentração desses eletrólitos constantes no nosso organismo. E a quantidade mínima e a quantidade máxima tem uma amplitude muito estreita, tá? Então, qualquer alteração nos eletrólitos, seja ele no sódio, no potássio, no cálcio, no magnésio, tem alterações hemodinâmicas para o nosso corpo, tá? Então, essa necessidade, esses eletrólitos, nós não produzimos nenhum deles. Todos têm que vir na alimentação, tá? Então, a água que a gente toma, ela é uma água mineral, tá? Ela é cheia de minérios. Aí existe uma água que é mineral, outra água que é água torneral, tá? Todas têm os mesmos minerais. O que vai mudar é a concentração e o grau de limpeza da água, tá? Mas é assim que funciona, tá? O nosso organismo ele tem que fazer a reposição dessa água à medida que ela é gasta, tá? Então, toda a água que entrar no seu organismo, ela tem que ser eliminada, tá? Porque senão ela vai acumular nos vasos sanguíneos, vai aumentar a sua pressão, ou senão ela vai extravasar para o meio intersticial e causar o edema no camarada, tá? Então, a reposição, por exemplo, quando o camarada faz uma atividade física muito intensa, às vezes ele pode perder muito eletrólito através do suor. Então, ele tem que repor. E, às vezes, só repor a água não é suficiente. Às vezes, ele tem que repor com uma substância que contenha uma maior quantidade de cloreto de sódio, cloreto de potássio. São as bebidas isotônicas que se falam aí, tá? Às vezes, até a necessidade de utilizar soro. Bom, então esse equilíbrio hidroeletrolítico, né, que equilibra a água do organismo, ele é de grande importância, principalmente no tratamento cirúrgico, em UTIs, né,
precisa de controlar essa quantidade de íons e a quantidade de água no organismo. Tá? Então, o potássio, o cálcio e o magnésio representam os principais cátions no meio intracelular. Já o sódio é o principal cátion no meio extracelular. Então, no meio intra, potássio, cálcio, magnésio. No meio extra, sódio. Tá? E a quantidade total de sódio do nosso organismo ele é aproximadamente 1.000 equivalentes grama por litro. Tá? Porém, a maior quantidade de sódio que nós temos está no nosso esqueleto e nos dentes, tá? Na forma de carbonato de sódio. Tá bom? Quando se fala em 1.000 equivalentes grama, é porque a forma de quantificar esses íons é através da quantidade que existe em um mol. Então, um equivalente grama é a valência, ou seja, a carga elétrica constante em um mol daquela substância. Tá? Então, só para relembrar lá um pouco da fisicoquímica. As diferentes concentrações desses íons no meio intra e no meio extracelular, ele tem que ser equilibrado. Por isso há aquela membrana, e através da membrana, o sódio e vamos falar, os ânions e os cátions, eles fazem uma compensação, uma despolarização dessa membrana através da bomba de sódio e potássio, e para isso ele gasta energia, tá? Então, essa bomba de sódio e potássio é importante para manter a pressão osmótica ou oncótica dos líquidos extracelular e intracelular. Tá? Então, há um trânsito entre esses íons, fazendo com que haja um equilíbrio dessas membranas. Tá? Então, o nosso organismo, ele elimina a água através das fezes, né? Se você pegar o bolo fecal e der uma espremidinha nele, você vai ver que sai um pouquinho de água. Tá certo? Mas também a gente elimina através da urina, do suor e de queimaduras. Tá? Então, essa é a forma de eliminação de água. E a forma de adquirir água é através da alimentação, através de beber água. Tá? Ou, se o camarada não tiver condições de beber água, pode ser infundido diretamente no seu sistema venoso através da infusão de soro. Tá? Então, o clínico, às vezes, só de olhar para a pessoa, ele já percebe se ela está bem hidratada ou se ela está desidratada. Tá? Existe uma maneira que é você pegar a pele da pessoa aqui, ó, aperta assim e solta. Se ela voltar rapidamente para o lugar, indica que a pessoa está hidratada. Se ela ficar murcha bastante tempo, é sinal que ela está desidratada. Há de se tomar cuidado com os idosos, né? Porque às vezes a pele deles já está um pouco flácida e ela não vai voltar a ficar esticadinha igual a nossa, né? Que é tudo novinho. Bom, então a desidratação é uma diminuição na quantidade total de água corpórea, né? E isso pode ser através de uma hiper, iso ou hipotonicidade dos fluidos orgânicos. Então, precisa de fazer uma dosagem de sódio e potássio no sangue, né, no plasma sanguíneo, para observar se o camarada precisa de repouso de potássio, tá? Outro tipo de perda são as gastrointestinais, né? Com diarreias, vômitos, aspiração gástrica, tá? Perdas geniturinárias, né? Poliúria, através do uso de diuréticos, ou pessoas que têm diabetes, ou doença de Addison, né? Ou diabetes insípidos, tá? Perdas pela pele, uma sudorese abundante, queimadura, tá? Também ele perde água pela pele. Ou o camarada não ingere água, né? Tem pessoas que têm dificuldade na ingestão de água. Bom, quais são os sinais e sintomas da desidratação?
sede, mucosa seca, pele seca, perda da elasticidade da pele, né? Oligúria, que é a diminuição no volume urinário e na quantidade de vezes que se faz a uranálise, né? A uranálise, que faz o urinamento, tá? E tardios, né? Quem tem uma desidratação tardia. Para fazer manter a pressão, né? Porque como ele está com pouco líquido, ele pode baixar a pressão, ele vai ter taquicardia, hipotensão, pulso fraco, né? Febre e às vezes até entrar em coma. Com perda de 15% do peso corpóreo, e quando a perda é de água, o camarada pode às vezes ir até a óbito. A desidratação pode ser classificada em leve, moderada e acentuada, tá? Perda de 3% do peso corpóreo, perda de 5% a 8% e perda de mais de 10%. Tá? Bom, exames de laboratório podem ser úteis para também determinar a desidratação. O hematócrito e a hemoglobina são bastante sensíveis ao camarada estar hidratado ou não. Quando ele está desidratado, há uma hemoconcentração e tem hematócritos além do valor normal. Tá? Então, é importante o médico conhecer o histórico do paciente para que ele possa perceber como que se comporta o hematócrito desse camarada. Tá? Também ureia e creatinina, quando você tem ureia e creatinina aumentada e não tem sintomas de insuficiência renal, é sinal que o camarada está tendo uma hemoconcentração e pode ser sinal de desidratação. Tá? Densidade é a massa sobre o volume, ou seja, aquilo que está diluído no organismo do camarada, no sangue do camarada, né, no plasma. Então, uma urina muito concentrada, né, densidade acima de 1030, é sinal que o camarada está com a urina muito concentrada e ele não está urinando direito. Não está formando a urina igual necessitado. Tá? Então, também pode ser das maneiras de detectar a desidratação. E a dosagem do sódio urinário também, que pode estar baixo, e isso é sinal de desidratação. Outra forma de desequilíbrio é o edema, né? O inchaço. Né? É um acúmulo anormal de água no líquido intersticial. Tá? É constituído de uma solução aquosa de sais e proteínas de plasma e sua composição varia de acordo com a causa do edema. Tá? Se for um edema causado por insuficiência renal ou um edema causado por excesso de administração de líquido, então tem que ver qual que é a causa. Tá? Pessoal, intoxicação hídrica, né? É o oposto direto da hipertonicidade, né? Por sobrecarga de solutos. É causada por uma carga excessiva de ingestão de água. A água também em excesso faz mal, tá? Então precisa de tomar cuidado com isso, tá? Bom, alterações dos eletrólitos, né? Então a gente vê aí, ó, que o sódio, eu já tinha dito que é o elemento com carga positiva mais abundante do líquido extracelular, tá? E eles participam diretamente da manutenção do equilíbrio hídrico do camarada, tá? Da transmissão de impulsos nervosos, de contração muscular, tá? Então, quando eu tenho uma diminuição nesse sódio, ocorre quando eu tenho perdas de fluidos que contêm sódio, tá? Então, por exemplo, perda gastrointestinal, perda pela pele, perda renal, né? Uma diurese aumentada, tá? Então, isso vai fazer com que haja uma diminuição de sódio, porque a gente perde muito sódio pela urina, tá? Sinais e sintomas. Quando há um desequilíbrio na quantidade de sódio, tá? O camarada vai ter uma dificuldade na concentração mental, tá? Ele tem uma dificuldade de concentração,
ele tem alterações no humor, pode ter confusão mental, delírio, né? Às vezes até come ou ligúria. Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda em que o camarada provocava a sede até não aguentar mais, comendo batatinha, né? Batatinha frita. E depois ele tomava um refrigerante. Lógico que refrigerante não é o ideal, né? Mas é isso mesmo. O camarada, ele fica louco se ele tiver com uma sede extrema, tá? Ao ponto até de beber urina, tá? Eu não sei se vocês lembram daquele filme lá, o que tinha o Sr. Wilson, que o camarada urinava, né? Porque beber água do mar ninguém dá conta, né? É muito salgado. Então ele urinava, punha ela para filtrar na areia, e aí aquilo ele recolhia e ia bebendo, a própria urina dele, né? Então você vê ao ponto que chega a pessoa. E aumentos de sódio, né? Geralmente ocorre quando há uma perda de água superior à de sódio, né? Diarreias, vômitos, febre, né? Na febre, quando você toma os antitérmicos, você transpira bastante e perde muito líquido e perde junto sódio. Então, precisa de hidratar o camarada, porque senão o sódio vai ficar muito alto, tá? Reposição insuficiente das perdas hídricas, né? Diminuição da ingestão hídrica, porque o camarada está com náusea, com vômito, essas coisas. E administração de sobrecarga de suplementos de proteína e sal na alimentação, né? Envenenamento acidental por sal. Então, são causas de hipernatremia. Esse nome hipernatremia é porque sódio em latim é natrium, tá? Então, aí eles acharam, em vez de colocar hipersódio, colocaram hipernatremia, tá? Aumento de sódio na corrente circulatória. Então, a detecção clínica precoce, ela é difícil, não é fácil, né? Porque o plasma hipertônico, ele atrai a água das células, escondendo os sinais de colapso, tá? Mas as mucosas e a boca começam a ficar seca e tem alterações neurológicas, incluindo tremor, alucinações, confusão mental, e aí vai. Tá? Alterações do potássio. O potássio é o principal cátion intracelular. Então, o sódio é o principal cátion extracelular e o potássio o principal cátion intracelular. Ele regula a transmissão neuromuscular, né, os impulsos elétricos para fazer a despolarização da membrana das células cardíacas, das células musculares, da transmissão do impulso nervoso, né? Então, ele é necessário para a formação do glicogênio, né, lá na transformação de glicose em glicogênio, para a síntese proteica e para a correção do desequilíbrio ácido básico. Então, é importantíssimo a manutenção das quantidades normais de sódio. Tá? Aumentos de potássio a gente chama de hiperpotassemia ou hipercalemia, tá? Hipercalemia, com C, tá? As causas principais são insuficiência renal, doença de Addison, que nós vamos falar mais daqui a pouco, tá? Quando a gente falar em hormônios da suprarrenal, acidose, transfusões de sangue e hemólise. Por quê? Porque o sangue, quando ele fica guardado por muito tempo, por mais que ele seja bem armazenado, né, sem movimentação, ocorre uma certa hemólise. E a hemácia, ela é lotada de potássio, tá? Porque ela é um líquido intracelular, está cheio de potássio. Lembra que eu falei que é o maior cátion? Então, isso leva a que a pessoa tenha, quando faz transfusão aí de 4 bolsas, 5 bolsas de sangue, às vezes ele tem um excesso de potássio, né? E isso pode causar sintomas, como fraqueza muscular, irritabilidade, arritmia cardíaca, às vezes até parada cardíaca. Tá? E as diminuições de potássio? Né? As diminuições podem ser por as perdas gastrointestinais, né? Diarreia e tal, né? Sinais e sintomas: fraqueza, poliúria, né? Irritabilidade, letargia, arritmia cardíaca. Tá?
Alterações do cálcio. O cálcio ocupa o 5º lugar entre os elementos mais abundantes no corpo humano. Tá? Nós temos lá o carbono, hidrogênio, oxigênio, e depois vem o cálcio. Tá? Então, o organismo ele precisa de cálcio para manter a integridade das membranas celulares, para fazer uma condução dos estímulos cardíacos, na coagulação sanguínea. Não sei se vocês lembram lá da cascata da coagulação, sem cálcio não há coagulação. Inclusive, quando a gente faz coleta de sangue e usa anticoagulante, a maioria deles são consumidores do cálcio, né? Eles não deixam que o cálcio funcione, e aí dessa maneira ocorre a falta de coagulação. Tá? Além disso, faz parte da formação e do crescimento dos ossos. Então, nosso osso é lotado de sódio e de cálcio, né? Bicarbonato de cálcio, carbonato de cálcio. Tá? Bom, o cálcio contido nos líquidos orgânicos representa uma pequena percentagem do cálcio total, porque a maioria está nos ossos e nos dentes. Tá? O cálcio contido no líquido extracelular é regulado pela ação de hormônios. Tá? Os hormônios que fazem a regulação são 2. Produzido na paratireoide, tá? Que é o paratormônio, e um produzido na tireoide, que é a calcitonina. Tá? Esses hormônios eles fazem com que haja um equilíbrio entre o cálcio contido nos ossos, a absorção de cálcio através da alimentação no trato gastrointestinal, fazendo com que haja uma quantidade de cálcio na corrente circulatória adequada para as necessidades orgânicas. Tá? Bom, então, hipocalcemia, pessoal, cuidado, hein? Hipocalemia é diminuição de potássio. Hipocalcemia é a diminuição de cálcio, tá? Então, pode ser por falta de funcionamento adequado da glândula paratireoide, da glândula tireoide, por um hipoparatireoidismo, tá? Ou mesmo por insuficiência renal. Tá? Sinais e sintomas: miastemia, cãibras, diarreia, poliúria, disfagia, confusão, arritmia cardíaca. Então, tem sintomas sérios. Lembra que eu falei no início que as alterações de íons, elas causam danos que são bastante sensíveis, né? Assim, qualquer alteração tem sintomas bastante visíveis no ser humano, tá? Com relação a valores de referência, a gente vai deixar para falar isso lá na aula prática, tá? Ok. Turma, hipercalcemia, aumento do cálcio. Aumento de função da glândula, né? Da paratireoide, da tireoide, né? O hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, neoplasias, né? Como leucemias, linfomas, outros carcinomas, tá? Tudo isso é causa de aumento. E os sinais e sintomas? Fraqueza, anorexia, vômitos, constipação, que é a diminuição no trânsito intestinal, né? O camarada pode ter dificuldade em produzir o bolo fecal, sonolência, coma, cefaleia e arritmia. Vocês viram que tanto a diminuição como o aumento pode levar à arritmia, tá? Alterações do magnésio. O magnésio é o cátion que ocupa o 2º lugar por ordem de importância, né? No líquido intracelular. Então, o primeiro é o potássio, o segundo é o magnésio, tá? Indispensável em atividades enzimáticas. Eu não sei se vocês se lembram, lá na química orgânica, quando a gente fazia as reações orgânicas, a maioria delas era catalisada por magnésio, por ferro, tá? Então, os catalisadores, eles são substâncias que aceleram as reações, tá? E outra coisa, é importantíssima para as atividades também neuroquímicas, né? Para a transmissão de impulsos
neurológicos e também por excitabilidade muscular. Tá? A regulação dos níveis de magnésio é indireta, estando a cargo da eliminação renal, além de depender também de hormônio como o paratormônio da paratireoide. Tá? As alterações nos níveis de magnésio são frequentemente associadas a doenças que manifestam por sinais sugestivos de dificuldade na função neuromuscular. Tá? O camarada vai ter tremores, vai ter letargia, tá? Então, aumento de magnésio, quase sempre o resultado de uma insuficiência renal, tá? Ou inabilidade em excretar o que foi absorvido da alimentação ou mesmo da infusão através de acesso venoso, tá? Sinais e sintomas: fraqueza muscular, queda da pressão sanguínea, sedação e confusão mental. Diminuimento, hipomagnesemia, tá? Pode ser encontrado em alcoolismo, cirrose, pancreatite, acidose diabética, jejum prolongado, diarreias, má absorção, ou seja, várias são as causas para a diminuição do magnésio no nosso organismo, tá? E quais são os sinais e sintomas? Hiperirritabilidade neuromuscular, né? Taquicardia, arritmia. Olha o quanto é difícil para esses médicos de UTI controlar esses íons do camarada, porque quando nós estamos aqui com as nossas atividades metabólicas normais, o nosso organismo se encarrega de controlar isso. Quando o camarada está lá acamado, em coma, o médico tem que controlar isso através da infusão. Aquele camarada não come, né? Então, ele tem que controlar isso através da infusão de medicamentos. Então, para vocês verem que o trem é sério, tá? Bom, de equilíbrio hidroeletrolítico nós já falamos. Vamos falar um pouquinho de ácido básico, tá? O nosso sangue, pessoal, ele tem um pH ótimo, tá? Que é entre 7,34 e 7,45. Esse pH é a quantidade de íons H+ dissolvidos no plasma, tá? A quantidade de hidrogênio dissolvido no plasma. Turma, qualquer alteração de pH é manifestada de forma séria. Quem controla isso? Pulmão, os rins e a respiração, tá? É isso que controla a quantidade de íons que a gente tem no plasma, tá? Então, um rim que não está funcionando normal, ou um pulmão que não funciona normal, é certeza que o camarada vai ter alterações nesse equilíbrio ácido básico do nosso organismo, tá? Então, tá ali, ó, a ventilação mecânica, né? E agora tá na moda aí, né? Olha aí a fotinha de um respirador, né? Automático. Esses equipamentos são essenciais para a manutenção da vida quando o camarada não dá conta de respirar por si só, tá? A utilização de diuréticos, né, para fazer o camarada eliminar uma quantidade de água, ou então não eliminar, tem que ser tudo muito bem controlado, tá? Então, as alterações de pH, elas podem acontecer ou pela respiração ou pelo metabolismo, tá? A acidose respiratória, ela ocorre no acidente vascular encefálico, nas pneumonias, edema pulmonar, né? Isso é uma acidose causada por danos na respiração, tá? Também pode ser através da respiração, uma hipertermia, né? Um aumento da temperatura, lesão no sistema nervoso, hipóxia, né? Quando você sobe a grandes altitudes, você pode ter uma hipóxia, né? A diminuição da oferta de oxigênio. Isso vai fazer você respirar mais ofegante, buscando mais ar. O ar que você respira tem pouco oxigênio, e isso pode levar à formação de muito bicarbonato e alcalinizar o plasma sanguíneo, levando o camarada, às vezes, à morte, tá? Então,
precisa de tomar cuidado. E a metabólica, né? Insuficiência renal, a cetoacidose diabética, né? Quando você tem grandes quantidades de glicose na corrente circulatória, mas essa glicose não consegue internalizar as células musculares, né? As células periféricas, você pode e vai fazer a quebra de glicogênio. Acabou o glicogênio, quebra gordura, acabou a gordura, quebra proteína. E na quebra dessa gordura da proteína para fazer glicose, há a formação de corpos cetônicos. Tá? Esses corpos cetônicos é ácido acético. E o ácido acético vai acidificar o plasma sanguíneo, levando ao que nós chamamos de acidose metabólica. Tá? Pode ser feito também uma alcalose, né? Que é a perda de suco gástrico, ou então o uso excessivo de diuréticos, né? Então, nos vômitos, no uso de diuréticos e de corticoides, você pode ter a formação de muito bicarbonato também e aumentar o pH sanguíneo, tornando ele alcalino. Tá? Então, aqui nós temos, do lado direito, algumas substâncias e mostrando o pH delas, né? Então, aqui nós temos pH desde 1 até pH 10. Atrás da minha imagem aí, depois, se vocês conseguirem mexer com a imagem, vocês vão ver que tem alguns, né? Olha lá, o pH normal é de 7,35 a 7,45. Passou de 7,45 a alcalose, baixou de 7,35 a acidose. Tá? O exame que faz a medição desse pH chama gasometria. Pode ser feito tanto no sangue arterial como no sangue venoso. A maioria dos médicos solicita no sangue arterial, tá? Porque é o sangue que vai para os tecidos. Então, ele está prontinho para ele, quer saber quanto de oxigênio, qual o pH do sangue que está indo para os tecidos periféricos. Tá? Gasometria é um exame que nós, profissionais do laboratório, realizamos com o auxílio de um gasômetro. Tá? A maioria deles são diodos que mede eletrodos, aliás, diodo não, eletrodos, que mede a quantidade de oxigênio, pH, de CO2, de bicarbonato, tá? É um equipamento que não é barato e os laboratórios clínicos comuns não têm necessidade de ter, tá? Somente laboratórios que atuam em hospitais que têm UTIs. Esse é um exame que quase utiliza mais em UTI, tá? Então, aqui nós temos como se observa uma acidose respiratória e uma alcalose respiratória, né? Através do potencial de CO2 que tem. Ali está escrito BR do lado direito, mas é porque isso aí é em outra linguagem, né? Aqui no Brasil chama BE, base excess, excesso de base, excesso de bicarbonato no plasma sanguíneo. E aí você vai falar em alcalose e acidose metabólica ou respiratória, tá? Beleza, aqui também as bases, né? Base excess, tá lá, ó, né? A cetoacidose diabética, aquilo que eu já falei para vocês agorinha, né? Mostrando que quando os níveis de glicose estão baixos e não há insulina para fazer a internalização dessa glicose para dentro da célula, há a conversão de proteínas e gorduras em glicose, e isso leva à formação de ácido acético, cetônicos, que leva a uma acidose do plasma sanguíneo, né? Nessas condições, o paciente apresenta poliúria, né? Ele tenta urinar muito para compensar, para eliminar esse excesso de íons e hidrogênio, né? Além disso, ele vai ter muita sede e muita fome. E fome porque está faltando glicose para ele dentro da célula. E sede porque ele está urinando muito. Tá? É por isso que o camarada tem poliúria durante uma crise de hiperglicemia. Tá? E os sinais e sintomas? Confusão, visão embaçada, respiração rápida e profunda, hálito com cheiro de cetona, né? Com cheiro de ácido acético. Tá? E pode apresentar ainda fraqueza, náusea, vômito e dores abdominais. Tá? Aqui
eu já tinha falado anteriormente. E aqui nós temos alguns quadros, né, mostrando como que o camarada da UTI ele consegue avaliar, através dos exames de laboratório, a situação do cliente. Olha, gente, aí entra a nossa responsabilidade, né, em fazer o teste direito, monitorar se o nosso equipamento está funcionando direito, monitorar se os nossos reagentes funcionam direito, monitorar a qualidade na hora da compra desses reagentes, tá? Então, a gente precisa de tomar muito cuidado, porque dependendo do nosso resultado de exame, vai depender a conduta médica para aumentar a hidratação, diminuir a hidratação, aumentar o sódio, diminuir o sódio, aumentar potássio, diminuir potássio, cálcio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de exame. Quando das aulas práticas, eu vou conversar com vocês de cuidados analíticos e mesmo os pré-analíticos que a gente deve ter durante a coleta da amostra e a utilização dela durante o exame, tá? Aqui os exames, né, e como eles estão durante uma desidratação, né? Aqui uma desnutrição, como que é que o médico vai avaliar o sujeito, né? Aqui os exames para avaliar essa desnutrição. Síndrome de má absorção, o camarada come bem, mas o intestino dele não está funcionando legal, né? Então, aqui também exames que vai, como que se comportam esses exames durante a detecção desse quadro, tá? Insuficiência cardíaca, né? O camarada pode ter uma insuficiência cardíaca por exemplo, uma chagas, né? Por exemplo, uma destruição dos impulsos, do nó do sino atrial, né? Que é onde gera os impulsos elétricos para fazer o músculo cardíaco se contrair, né? Aqui os exames, né? Como que eles vão estar, tá? Obstrução pilórica, né? Diarreia, né? Aí tem também como que o camarada vai fazer exames para avaliar isso, tá? Aqui nós temos na insuficiência renal aguda, né? O camarada não excreta água e eletrólitos, vai acumular água e eletrólitos no sangue desse camarada, no organismo, né? E aí o que acontece? O sódio, vai haver uma maior retenção de água do que sódio. E aí o sódio dele vai estar diminuído, volume sanguíneo aumentado, pressão aumentada, tá? E aqui os exames, como vai estar durante a insuficiência renal aguda. Na insuficiência renal crônica, olha aí, ó, né? É uma destruição principalmente de glomérulos, mas pode ser também na alça de Henle, nos tubos contorcidos proximal, distal, na pelve renal, né? Então, ele tem uma filtração glomerular prejudicada, uma incapacidade do rim em regular a excreção de eletrólitos e água, tem perdas significativas de sódio e potássio, né? De sódio e potássio, diminuição dos eletrólitos no plasma, aumento de eletrólitos na urina. Então, você pode dosar na urina e no plasma, nos eletrólitos, e ver como que funciona esse teste. Tá? Aqui como funciona. No diabetes insípidos, ó, né? A diabetes insípidos é a diminuição na produção do hormônio antidiurético ou na ação desse hormônio antidiurético. Ele age lá nos túbulos, fazendo com que haja uma reabsorção de água. Se não tem, essa água vai sair tudo. Então, o camarada tem uma perda da capacidade renal de reabsorver água. Ele vai ter uma hemoconcentração, ele perde água demais, né? Então, o camarada vai ter alterações de cloro e de sódio. Tá? Olha lá, o cloreto dele vai estar aumentado, sódio na urina normal e o volume urinário aumentado. Acidose diabética, nós já falamos lá atrás, né? Diuréticos, está aqui, né? Deficiência da reabsorção de água juntamente com íons bicarbonato, né? Aqui os exames, como que eles vão estar durante... Tá? Então é isso, pessoal. Aqui a gente dá uma aula assim mais com
com conceitos mais básicos, mas quem for trabalhar em UTI, à medida que forem realizando exames e vendo a situação do paciente, conversando com o médico, vocês vão ficando expert na interpretação de resultados, tá? E o importante nosso não é tanto interpretar os exames, mas sim realizar bem esses exames. Tchauzinho e até a próxima.